Olá pessoal, aqui é Daniel Wildt, trazendo mais um episódio aqui do Empresa Mínima Viável, junto aqui do Lucas. Olá Lucas! Olá Daniel, como estamos? Eu sou o Lucas Inocente e estamos aí em mais um episódio do Empresa Mínima Viável, para vocês, pra gente, para todo mundo. Muito bem, Lucas, e sabe, desde o início já, sempre deixar aquele convite pra galera, né, acessar a nossa comunidade lá no empresaminimaviável.com.br/comunidade, fazer parte desse nosso grupo aí que a gente vem formando, querendo conhecer mais gente e poder ajudar mais gente, também esse é o nosso lance, né, Lucas? Mas lembra aí, cara, o que a gente falou no último episódio pra galera situar e vamos nessa, né, depois. Claro, Daniel, claro. No último episódio, a gente falou sobre quem é você, o primeiro passo da sua jornada empreendedora. A gente falou sobre emprego e trabalhabilidade e também a gente falou sobre Business Model EU, que é uma ferramenta que te ajuda ali a entender melhor o que tu faz, o que tu não faz, o que tu precisa de ajuda, como tu vai ganhar dinheiro, etc. Cola lá se tu não ouviu, cola no primeiro episódio. Muito bom, bem isso aí, a galera se colocando no centro e se conhecendo um pouquinho melhor, né? Que cada um de nós é capaz de fazer e se entregar para o mundo. É isso aí, e hoje vamos de qual é a sua ideia. É isso aí, vinhetinha! Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Muito bem, então tá, Lucas, é o seguinte, o episódio aqui é pra gente falar sobre qual é a sua ideia, mas antes de a gente pedir pra galera ter ideias e ajudar as pessoas a organizarem essas ideias, o que é uma ideia, né? Olhando aqui uma definição de dicionário, fala aqui, ó, representação mental de algo concreto, abstrato, conhecimento, informação, noção. E aí, a gente tava brincando, né, cara, a quantidade de ideias sem noção que tem por aí, né? Então, ideia subentende noção, galera. Começa um lance assim, né? Tem uma coisa aí pra gente botar no prumo aqui, né, do que a gente tá falando. Tem muita ideia, Daniel, tem muita ideia sem noção por aí. E também tem muita noção sem ideia. Muito bem. Né? Vamos tentar centrar um pouco aqui os nossos papos. Então, vamos começar aqui, ó. Ideias que deram certo. E aí uma das coisas que eu já queria trazer para ti e também pra gente poder falar um pouquinho é o seguinte, a gente fala assim, ter a ideia primeiro não é sinônimo de sucesso. Pioneirismo não quer dizer que você vai, talvez possa até dizer que você vai ter um sucesso durante um período, mas não quer dizer que você vai se manter lá, né? Exatamente, não quer dizer que tu vai ser o melhor sucedido, o mais bem sucedido, pelo contrário, ainda a chance de os outros que sabem mais do que tu, né, sobre empreendedorismo, sobre processo, sobre como fazer algumas coisas na empresa, copiarem a tua ideia central e agirem em cima dela de uma maneira melhor que tu, é muito maior. Então, com certeza, pioneirismo não é sinal de sucesso. Inclusive, lembrando aqui, outras pessoas trabalhando nas mesmas coisas que tu, na verdade, isso é uma validação do mercado. Então, às vezes, tu entrar como uma ideia completamente nova é completamente mais difícil de fazer algo dar certo do que copiar alguma coisa que já tá funcionando. Exato. E até lembrei de mais uma coisa, Daniel, só para trazer aqui, violão e música. Olhei pro meu violão aqui e lembrei de música. Tu não sai fazendo uma música, não sai compondo uma música. Tu, né, copia outras músicas antes de saber, antes de sair fazendo a sua própria música. Eu acho que ideia tem por aí, várias, né? Influências. Pioneirismo, é isso. Né? Música. A gente comentava de algumas empresas ali, ideias que deram certo, né? Mas não foi assim, deu certo do nada, né? Surgiu, deu certo. Então, por exemplo, pegar um exemplo de um Airbnb, né? Foi uma empresa que patinou durante muito tempo, né? E depois começaram a ter pequenos detalhezinhos de melhoria de experiência, desde eles irem até os locais, tirarem foto dos locais que estavam sendo colocados para ficarem disponíveis para aluguel, né? Para ajudar nesse processo das pessoas enxergarem aquilo que elas iam, né, visitar, se hospedar, enfim, né, e poder para isso. A gente fala muito das histórias da Apple, por exemplo, no sistema operacional da Apple e coisas nesse formato, assim, mouse. Tem muita coisa que deu certo, mas ela não deu certo exatamente naquele local onde ela foi lançada, né? E aí tem um pouco dessa brincadeira, assim, que dá pra gente
levantar. Indo nessa linha do deu certo, mas demorou um pouquinho, tem o lance da lâmpada, né? Não foi exatamente na primeira vez, né? Clássico, não foi na primeira vez, não foi na segunda, não foi na centésima, foi depois de 1.200 tentativas que o nosso querido Thomas Edison, que nos ilumina aí até hoje com sua invenção, conseguiu fazer a lâmpada funcionar. Tem uma coisa que eu falo muito da diferença entre o persistir e o insistir, né? Só que a gente saber qual que a gente está fazendo vai demorar um tempo até a gente, de repente, perceber, através dos processos de validação, né? Poder enxergar ideias adjacentes ou oportunidades ali que estão aparecendo. É uma questão interessante aí. Vamos pegar aqui ideias que não deram certo, Lucas. Eu estava lembrando de uma aqui do DOS. Lembra do sistema operacional DOS? É a base de 90% da internet. Não, aí eu falei errado. É a base de 50%. Mas vamos pensar aqui o seguinte, ó. Antes o Microsoft DOS, ele deu muito certo, né? Só que o Microsoft DOS, ele foi rebatizado a partir de um outro produto chamado Quick and Dirty OS. Rápido e sujo, mais ou menos seria a tradução literal do negócio, que foi vendido para os sócios lá da Microsoft na época por uma quantia de quase um unicórnio, hein? $50 mil. Na época, com certeza, era quase um unicórnio. Era uma grana interessante. Agora eu fico pensando, né? Deve ser mais ou menos a sensação do quinto Beatle. Eu fico pensando aqui, a gente estava comentando isso aí antes. Tipo, caraca! Tipo, olha só o que eu quase fiz. É uma coisa interessante, assim, às vezes você deixar uma ideia, né, antes de repente poder investir nela, né? É uma balança aí difícil, né, também, porque vai saber o que esses $50 mil não representava para a pessoa, de repente ela nunca imaginou, né? Tava ali com aquele código parado, vai saber como aquilo ali funcionava. Tem muito dessa divisão, né? Acreditar na situação, visão de longo prazo, conhecer o mercado, é complicadíssimo. Podemos falar até sobre papéis, né? Vamos ter uns episódios para falar sobre papéis, sócios e essas coisas aí, que eu acho que é um ponto importante, né? Às vezes sozinho a gente não consegue tomar essas decisões, né? É bem mais difícil. Tudo sozinho é mais difícil, com certeza. E vamos lá, me fala um outro exemplo aí de uma ideia que não deu certo. Então, eu trouxe uma que eu não tenho certeza se deu certo, né? Ou não deu certo. Também fica a dúvida, que é o Segway. Que se equilibra sozinho lá, que fica em cima dele. Que os guardas de shopping usam bastante. Então, é por isso que eu não sei se deu certo, né? Ela deu certo porque os guardas de shopping usam, mas só os guardas de shopping usam. Então, não sei se deu certo. E tem uma coisa bem tensa dessa história do Segway, que o CEO, o dono da empresa, o inventor, morreu usando um Segway, né? De tão difícil que o negócio é de andar, que ele caiu de uma ponte, de um penhasco usando, não lembro exatamente o que era, mas ele caiu e é isso. Foi encontrado o corpo dele e o Segway, e eu não sei, eu não usaria o Segway, eu usaria o MS-DOS, tranquilo, ainda uso, né? Ok. Mas o Segway eu não usaria. E tem um lance aqui que tu deixou aqui sobre ideias que deram certo sem querer. Dá um exemplo de uma aí que pra ti entra nesse rol aí das ideias sem querer. O micro-ondas não foi descoberto porque eles queriam esquentar a lasanha congelada. Ele foi descoberto sem querer. O cara estava com uma barra de chocolate no bolso, chegou em casa, estava trabalhando, estava com a barra de chocolate no bolso, chegou em casa, a barra estava derretida e o cara percebeu que, eu acho que era aquele raio lá, esquenta as coisas. Essa é clássica, todo mundo usa, é a base da cadeia alimentar aí dos seres humanos, é o micro-ondas. Mas eu acho que tem muito disso, né? Como é que tu observa as coisas que acontecem nos teus experimentos também. Tem uma dica já aí, né? O certo ou errado tá muito mais no que tu tá observando e documentando, hein? Com certeza. Tem uma muito boa também, que é do post-it. O post-it, o cara queria fazer uma cola lá super forte e saiu uma cola super fraca. E isso aí que não serve pra nada. Aí um dia um colega de trabalho desse cara tava trabalhando ali e falou, consegue aquela cola lá só pra eu colar aqui um aviso aqui no meu livro de anotação, quero anotar aqui no meu livro, me consegue aquela cola lá tua que não deu certo. E tá aí, né? Todo mundo usa post-it, ou já usou pelo menos uma vez na vida. E tu sabe uma coisa que eu fiquei pensando assim, e quando a gente tava montando esse episódio que a gente trocou ideia disso também, que no fim do dia, tudo é um remix, né, cara? A quantidade de ideias que a gente constrói em cima de outras coisas, né? Tem até um mini documentário chamado Everything is a Remix, né? Nesse sentido, onde, cara, músicas
quantidade de coisas que a gente fala que são influências, mas na verdade não são influências, tu basicamente usou a mesma estrutura de música, ou quase uma versão ali na coisa que estava acontecendo, e a gente começa a ver que eu não preciso fazer nada 100% novo, né? Às vezes o fato de eu estar juntando uma ideia com outra ideia, e adaptando às vezes o canal que eu estou divulgando, ou adaptando o público que eu estou oferecendo, isso já pode estar criando um outro serviço, né? Com absoluta certeza. É só isso que eu falo, né, Nel? Com certeza, você está certo, né? É isso aí, só que eu falo. Mas, com absoluta certeza, tudo pode ser repensado, tudo pode ser reutilizado. Vamos falar aí do Instagram, por exemplo. Não existia antes do Instagram nenhum serviço de upload de imagem na internet. Não existiu o Flogão, não existiu o Fotolog, não existe o Flickr. O que tem no Instagram que fez a coisa bombar, né? Foram os filtros. Os filtros eram uma coisa interessante. Era o tchananã da época, era você poder tirar uma foto, colocar aquela moldura, parecer que era uma foto de uma Polaroid, parecer que era uma foto em preto e branco, enfim. Eram uns detalhezinhos ali que davam um potencial para as pessoas, né? E mostrar que tu tinha um iPhone, né? Porque no início do Instagram, só quem tinha iPhone podia ter Instagram. Era um trio, né? O Instagram era um trio, e até eles serem adquiridos lá pelo Facebook, eles eram 3 pessoas desenvolvendo. E basicamente depois da aquisição, acho que um mês depois já tinha a versão para o Android do Instagram, o resto é história, né? O resto é bilhões na conta. Bilhões de histórias. Tem uma coisa aqui, né, nessa ideia dos remixes e as ideias que a gente vem falando aqui, antes da gente começar a entrar mais para ajudar as pessoas a escolherem as suas ideias, é o seguinte: por que a gente tem que escolher uma e não todas? O que está envolvido aí nesse negócio? Uma palavra só, Daniel. Tempo. Tempo. Eu gosto de definir o tempo como energia. O tempo é uma energia, né? Tem partes desse tempo aí que a gente quer dormir. Tem partes desse tempo aí que a gente quer estar tranquilo, se alimentando, né, se cuidando. E às vezes esse negócio de ter, às vezes, muitas ideias ao mesmo tempo, fora a questão de tempo de dedicação para elas, energia para dedicar para elas, é o que pode causar que a gente muitas vezes acabe com um projeto nosso porque a gente não se dedicou o suficiente, né? Tem um processo de escolha aí interessante, né? E tem esse pensar também o retorno que vai ser trazido, que a galera às vezes se foca muito no lado financeiro do retorno, né? A gente tem que ir um pouquinho além aí, né? Uma coisa que eu gosto de colocar quando eu tô pensando nas minhas ideias, quando eu tô documentando as coisas que estão na minha cabeça, eu gosto de pensar, isso vai me trazer um ensinamento ou isso vai me trazer algum dinheiro, né? Não é somente o dinheiro, pelo dinheiro que eu escolho alguma ideia para se trabalhar. Isso até em questão de freelancer mesmo, quando eu trabalho alguma coisa em freelancer, eu olho para o projeto e penso, olha, aqui eu posso treinar aquela coisa que eu estou querendo treinar há muito tempo já, é nesse projeto aqui que eu vou colocar. Por isso que é importante a gente ter essa documentação das ideias que a gente tem, das vontades que a gente tem, porque no meio desse remix, né, o nosso dia a dia, as coisas vão acontecendo, a gente vai remixando ali as coisas, as informações que chegam, as ideias que a gente vem tendo, as oportunidades que a gente tem, tempo, energia, põe tudo no liquidificador, bate, sai um suco. Esse suco, a gente tem que saber ali se o sabor que a gente quer é o que a gente está querendo ou não, né? Tudo nasce dessa documentação, né? Das ideias. Documentar as ideias, provavelmente a tua próxima ideia pode surgir de alguma que já está documentada, né? Já pode partir para entender melhor algum mercado, ou até, de repente, se tu tá rodando mais de um projeto ao mesmo tempo, tá tendo energia para isso, às vezes tu pode validar uma ideia ou um estilo, alguma prática num outro projeto, depois usar no primeiro, e assim vai, né? Então a gente tem várias oportunidades aí para fazer isso. Então, muito bem, Lucas. Eu acho que a galera que está nos escutando aqui, documente as suas ideias. E se quiser compartilhar na nossa comunidade, estaremos lá para ouvir as suas ideias e ajudar você a construir novas perguntas, novos testes. Mais alguma coisa, Lucas, para esse nosso pedaço aqui? Para agora é isso, só reforçando, estamos completamente abertos a ouvir as ideias de vocês. Podem trazer as dúvidas, tragam pensamentos, que a gente vai trocando essa ideia. A troca de ideias, com certeza, acontecerá na nossa comunidade. É isso aí. Então tá bom. Vamos pro comercial. Opa, tudo bem? Eu sou o Gui Graziotin, e se você está curtindo esse episódio e talvez pensou em fazer o teu próprio podcast, acessa aí radiotrama.com.br e vem trocar uma ideia. A Radiotrama pode te ajudar desde o início da concepção do teu projeto
até a publicação. A gente pode te ajudar em roteiro, a gente pode te ajudar em edição, a gente pode te ajudar em design para fazer as capas dos teus episódios, pensar em estratégias de monetização, enfim, todo o processo de produção de podcast. Então acessa aí radiotrama.com.br, manda um recadinho e vamos junto. Então tá, Lucas, é o seguinte, ó, tem umas perguntinhas aqui que a gente pode usar como referência para ajudar a galera a pensar nas suas ideias. Aqui. Vou começar com a primeira, depois tu vai puxando a próxima, a gente vai se ajudando aqui. Primeira, de onde vêm as boas ideias? E aí é o seguinte, ó, as ideias já estão perto de você, as ideias estão ao seu redor. E aí a nhaca, pelo menos é uma experiência que eu tenho da minha vida, é não prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor. Então, eu acabo tendo o hábito da escrita muito para poder escrever o que está acontecendo. E quando eu documento aquilo que eu me percebo fazendo e percebo o que está acontecendo, no meio daquele escrito ali eu penso, opa, tem um negócio aqui. Então, assim, as ideias elas estão ao nosso redor, com pessoas que a gente está interagindo, com o que a gente está assistindo, com o que a gente está consumindo. Para mim, as ideias estão nesse negócio aí, Lucas. O que tu me diz? Achei muito bom a questão de estar em volta. As ideias estão em todo lugar. Achei muito bom isso. Outra pergunta, então. Quem deve ajudar uma ideia? Quem deve ajudar, eu acredito que qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance e que possa contribuir de forma positiva para o que a gente está fazendo, com certeza é uma ajuda válida. Não importa se o teu projeto é remunerado, se não é, se essa pessoa é completamente expert ou está ali no mesmo nível de conhecimento que tu, qualquer uma das posições é uma ajuda válida. Inclusive, se tem duas pessoas ali que estão querendo aprender alguma coisa, uma pessoa quer aprender mais marketing, outra pessoa quer aprender mais financeiro, junta. Ou não, ou tu tem uma pessoa muito, muito foda ali, tua pessoa mentora ali que manja muito de marketing, traz para dentro do teu projeto. Quem deve ajudar uma ideia, então, qualquer pessoa disposta a trabalhar contigo, que tu goste, que tenha um pensamento parecido com o teu, valores, né, morais ali, éticas. Isso é muito importante também, trazer pessoas para a tua ideia que tenham afinidade contigo. Não que tenham que pensar exatamente igual, porque a pluralidade de ideias, de pontos de vista é muito importante para um projeto, mas uma visão humana ali, né, um pensamento parecido, com certeza é importante. Desse lance da ajudar as ideias, você trouxe um ponto interessante. É legal tu ter pessoas que questionam, de repente, o que tu está querendo fazer, né, que te ajudam a refletir, mas se você está tendo alguém do seu lado que só está dizendo não vai dar certo, nada vai funcionar, nada acontece, de repente essa é uma pessoa para deixar um pouquinho mais longe da história, enquanto você tenta rodar essa ideia no mundo real, né, de um jeito que você possa, daqui a pouco aproveitando aqueles não vai dar certo por causa disso, disso e disso, mas vou fazer um experimento usando exatamente essas restrições aqui e vou ver o que acontece. E se der certo, eu vou seguir em frente, né? Essa pode ser uma boa questão aqui. Eu tenho mais uma. Como é que eu sei que é uma boa ideia? E aí, para mim, tá meio nesse papo que eu tava trazendo antes aqui. O mundo real vai dizer para você se é uma boa ideia, né? O mundo real, quando você começa a colocar essa ideia em execução, é quando a gente começa a ter a chance de ver como é que ela ressoa com quem está próximo da gente, que normalmente são as pessoas primeiras que a gente vai tentar interagir. Tem uma questão de para quem que a gente está fazendo essa ideia. Então existe uma questão também de conectar com esse nosso dito público-alvo, né? A gente não pode, por exemplo, fazer o podcast Empresa Mínima Viável e querer direcionar para um público de pessoas que não querem ter empresas. Não vai dar certo. Então a gente tem que estar conseguindo interagir e reagir a partir de pessoas que estão buscando colocar suas ideias em prática. Então essa conexão também da boa ideia é garantir que você está colocando ela em prática no mundo real para aquelas pessoas que têm a oportunidade de interagir, né? E até trazendo uma clássica também, frase clássica. Esse episódio tem muitas coisas clássicas, mas uma boa ideia não vale nada, o que vale é uma boa execução. Cara, eu perdi uma amizade com essa frase, sabia? É mesmo? Eu larguei assim, uma ideia não vale nada.
E a pessoa achou que eu tava sendo sarcástico. Eu falei, não, eu realmente acredito nisso. E a pessoa nunca mais falou comigo. A ideia dela não deu certo também, é importante dizer. Mas, porque ela não executou. Mas enfim. A gente perde a amizade, mas não perde a colocada de frase ali no meio, né? Não pode. Não podia deixar, tava quicando. Tava pedindo a frase, eu tive que dizer a frase. Eu tenho uma outra pergunta aqui também que é muito boa de a gente responder, que é por que temos que ter ideias? Se a gente não tem ideia, pô, essa pergunta é difícil aí, hein? Ela é pesadinha? Existe algum jeito da gente não ter ideias? Porque eu pensei assim, mesmo que se tu estiver copiando a ideia de alguém, tu tá botando uma ideia em prática. Tu tá tendo uma ideia pra colocar em prática, é isso aí. Tu tá tendo uma ideia. Então, por que temos que ter ideias? Pra movimentar, pra planejar, pra sonhar, pra ter algo pro que viver, né? Tem o Emicida, ele fala que, em alguma música dele, que algum poeta falou, né? Uma pessoa que falou, outra falou, que a gente tem que ter arroz e flores na nossa vida. Arroz pra poder viver e flores pra se ter o que viver. Então, eu acho que a ideia, pra mim, traz um pouco disso, assim. Eu preciso ter ideias para poder pensar no meu futuro, para poder ser positivo, ainda mais no momento de pandemia como a gente está hoje. Se a gente, né, não tiver as nossas ideias, não planejar a nossa vida para frente, o que vai sobrar da gente, né? Então eu trago um pouco dessa filosofada disso, assim, por que ter ideias? Porque é o que movimenta, é o que nos mantém vivos, é o que faz a gente ser esperançoso. E para complementar essa do porquê temos que ter ideias, pode também perguntar quando é que a gente começa a aplicar uma ideia. Para mim, o que me vem logo na mente é o quanto antes. O quanto antes a gente conseguir transformar aquilo que a gente está vivendo em algo minimamente prático que nos ajude a conectar com aquele tema relacionado àquela ideia, com aquele mundo relacionado àquela ideia, mais fácil vai ser a gente começar a descobrir outras pessoas que estão vivendo ideias parecidas com as nossas, que, queira ou não deixa de ser uma comunidade, né, que a gente vai estar buscando ali, trazendo para cá de novo. Quando a gente fala de empresa mínima viável, a gente quer juntar pessoas que estão criando as suas empresas, estão criando os seus negócios, para discutir esse assunto. Então, isso em si já trata um pouco dessa coisa do como é que eu aplico, né? Então, cara, assim que você puder colocar a ideia em prática, você vai escolher um pedacinho dela, vai fazer algum tipo de pesquisa, são várias formas, né, de colocar a coisa para acontecer. E isso, o mundo real é o melhor lugar para citar quando a gente quer validar se aquilo que a gente está pensando faz sentido ou não. Ou faz sentido naquele momento, faz sentido para aquele público. São várias perguntas que a gente pode colocar em prática e buscar essa validação. Então essa eu acho uma pergunta muito mais de pensamento de urgência, que te ajuda a se movimentar. A gente está falando de movimento, né? Essa é a pergunta que, cara, é agora, entendeu? Agora o quê? Aí ok, a gente vai lá e planeja o que a gente quer fazer, define cadência e começa a praticar as coisas, né? Mais uma filosofada, o único momento que a gente tem é o agora. Amanhã a gente não sabe, ontem já passou, então quando começar a aplicar uma ideia, agora. E Daniel, quanto que vale uma ideia? Vale até uma amizade, como eu falei, né? É verdade, é verdade. Vale nada, ideia vale nada, ideia todo mundo tem. Ideia todo mundo já pensou, todo mundo tem um tio que falou que teve a ideia de um aplicativo, né? Sem ideia não vale nada, o que vale é a execução. Claro que uma ideia não vale nada, então uma história, um livro não valeu nada. Não, mas o livro foi escrito, o filme é a execução, né? O filme foi filmado, então essa ideia foi executada. O que vale é a tua execução. Pega lá os teus ideias TXT lá do teu desktop ou do teu rascunho do e-mail. Eu conheço gente que salva coisa em rascunho de e-mail. E aplica, mano, aplica. Mano e mana, aplica. Pensa no que tu pode fazer. Quanto que vale uma ideia? Nada, Daniel, vale nada. E como é que a gente descreve uma ideia? Agora a gente conta pra galera, Lucas, que essas perguntas que a gente fez antes é justamente um conjunto de perguntas onde quem, o que, por quê, quando, quanto, como é o famoso 5W2H, que é uma estrutura de perguntas que nos ajuda a descrever aquilo que a gente está querendo fazer. Isso serve tanto para descrever uma tarefa de alguma coisa que a gente tem que fazer hoje,
Assim como serve para a gente poder descrever um projeto. Exemplo, uma ideia, que é o que a gente está falando aqui nesse episódio. Então, o pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, fica esse pedido para que você tente fazer essas perguntas para essa primeira ideia que está lá no arquivo ideias.txt ou no primeiro e-mail lá que você tem gravado nos rascunhos. Coloque essas perguntas à prova, né? De onde é que eu vou aplicar isso, para quem, né? Quem vai me ajudar, o que é esse negócio, por que ele vai existir, quando que as pessoas vão usar essa minha ideia, quanto que vai custar esse negócio aqui, é um serviço, é de graça, as pessoas pagam quanto querem, é mensalidade, é pagamento anual, paga quando quiser, paga quando compra, e como que a gente vive essa ideia daqui, né? Então, vai ter alguns links na descrição aí para você, e é o seguinte, a gente, de novo aqui, desafiando você aí para escrever a sua ideia e compartilha com a gente na comunidade também suas dúvidas em relação a essas perguntas que a gente está lá para poder ajudar você. Eu queria dizer que eu gosto muito do 5W2H porque ele serve para muita coisa. Pode ser desde um planejamento estratégico gigante da empresa, pode ser cada parte do processo, cada parte do projeto, pode ser um plano de ação. Então, são perguntas muito bem colocadas que às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, vamos fazer um aplicativo que carrega automaticamente as coisas que tem na minha geladeira e monta a lista de supermercado que eu preciso que falta. Quem que vai fazer isso aí? Como que tu vai fazer isso aí? Como que tu vai pegar a tua geladeira e vai carregar as coisas? É verdade, né? Não tem como. Então, as perguntinhas ali são bem boas pra gente guiar esse pensamento, modelar, documentar essas ideias. Acho muito bom mesmo. Esse é o lance. Então tá bom. Também pro nosso próximo episódio, hein? É isso aí. Aguardamos todos no nosso próximo episódio. Fiquem de ouvidos abertos. E também não podemos esquecer das nossas redes sociais, né, Daniel? Como é que tá a situação das nossas redes sociais aí, Daniel? Seguimos forte na nossa comunidade, seguimos forte aqui com o nosso podcast. E é isso, pessoal. Empresa Mínima Viável começa com esse jogo, né? A gente tendo os principais canais aqui para a gente poder se comunicar. No próximo episódio, a gente vai seguir falando sobre esse lance das ideias, trazendo para a galera algumas outras formas de poder descrever a sua ideia. A gente vai trabalhar com algumas outras estruturas de pensamento. Fica ligado aí, se você gostou do 5W2H, vai comentar sobre outras formas aí para você poder apresentar a sua ideia e vai ser divertido. Com certeza vai ser divertido, teremos muitas ideias a serem colocadas em prova e é o que estamos aguardando todos na nossa comunidade. Entra ali, mais uma vez, empresaminimavviavel.com.br, fica por dentro, participa, vai ser uma honra poder trocar uma ideia, poder conversar, poder ajudar, poder ser ajudado, é o que a gente vem buscando. E Daniel, por último, mas não menos importante, não podemos nos esquecer de agradecer ao Gui Graziotin e à Rádio Trama por estarem fazendo todo esse trabalho aí maravilhoso, direção, produção, nos ajudando com tudo aí no podcast. Se você que está ouvindo quer saber a diferença entre ter a Rádio Trama e o Gui Graziotin trabalhando com a gente e não ter, é só ir até o nosso episódio piloto e dar o play. E depois compara com esse que tu está ouvindo agora. Muito bem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Empresa Mínima Viável, um podcast sobre empreendedorismo e ficar de boa. Rádio Trama. radiotrama.com